Antes do tempo existir, antes que o primeiro raio de luz rompesse o vazio, havia apenas o silêncio, um silêncio tão profundo que até o próprio som parecia ter medo de nascer. Você não consegue imaginar esse momento, porque nele nem mesmo o tempo ousava correr. Era o antes do começo, o instante em que o próprio conceito de instante ainda não havia sido criado. Nada existia, nenhuma estrela, nenhum vento, nenhuma alma. Apenas a presença invisível e infinita de Deus, pairando sobre o nada. Mas esse nada não era um vazio comum. Era o ventre da eternidade, o palco onde o próprio Criador preparava um mistério que nem os anjos entenderiam. E então, do coração desse silêncio, algo começou a pulsar. Não era som, nem luz. Era vontade. A vontade divina. A decisão de transformar o invisível em visível, o eterno em tangível. Mas antes que a criação pudesse existir, Deus criou algo que governaria tudo o que viria depois: o tempo. Um fio invisível, estendido da eternidade, sobre o qual toda a existência caminharia. O tempo não nasceu por acaso, ele foi moldado para que cada criatura pudesse ter um começo, um propósito e um fim. O tempo seria o espelho onde o Criador mostraria sua glória. Minuto a minuto era a eternidade se desdobrando em forma de história. Mas havia um segredo escondido nesse plano, algo tão profundo que nem os anjos, seres feitos de pura luz, conseguiam compreender. Eles viam o brilho da glória divina, mas não entendiam por que o Todo-Poderoso escolheria limitar-se dentro do tempo. Por que um Deus eterno criaria algo que o medisse? Murmuravam entre si. O céu, até então perfeito em harmonia, observava em reverente espanto, pois o Criador estava prestes a fazer algo inédito, manifestar-se de uma forma que até o infinito teria que se curvar para compreender. Imagine, o nada começando a vibrar, linhas de energia invisível se entrelaçando, formando o espaço, a matéria, a gravidade, leis que até aquele momento não existiam. Era como se Deus soprasse uma canção e cada nota dessa melodia se tornasse um elemento do universo. A criação não começou com um som, começou com uma voz. A voz que disse haja, e o que era nada tornou-se tudo. Mas antes de dizer haja luz, o Criador preparou os fundamentos invisíveis, os pilares do cosmos, o equilíbrio que sustentaria galáxias e átomos. Era a ordem antes da luz, o plano antes da forma. E nesse momento, antes do Gênesis, antes do primeiro amanhecer, existia algo ainda mais misterioso. O plano da redenção. Sim, antes mesmo que o homem fosse criado, Deus já havia decidido salvar o homem. Era o segredo que nem os anjos compreendiam, o propósito escondido no coração do Criador. Porque ele sabia que, um dia, suas criaturas escolheriam o orgulho em vez da obediência. E mesmo assim, ele os amaria. O cordeiro seria imolado desde a fundação do mundo, como a Bíblia diz. Isso significa que antes do tempo existir, a cruz já estava desenhada no coração de Deus. Tente imaginar o peso desse mistério, um amor tão profundo que antecede o próprio tempo. Um amor que já te conhecia, antes que o universo tivesse forma. Antes que a primeira estrela brilhasse, o Criador já sabia o seu nome. Ele já havia traçado o fio da sua história dentro da linha do tempo, muito antes de você respirar pela primeira vez. Isso não é poesia, é eternidade se revelando em forma de propósito. Você não é um acaso. Você é resultado de uma decisão feita na eternidade, no momento em que Deus olhou para o nada e viu você. Os anjos observavam em silêncio. Eles viam a glória, mas não compreendiam o motivo. Não entendiam por que o Criador escolheria um ser tão pequeno, feito de pó, para carregar a sua imagem. Eles, seres de luz e poder, olhavam com reverência e espanto.
porque o segredo da eternidade não estava na força, mas no amor. O amor que decide criar, mesmo sabendo que será rejeitado. O amor que planta a vida, mesmo sabendo que enfrentará a morte. E quando Deus desenhou o tempo, Ele escreveu nele uma história que levaria milhões de anos para se revelar, mas cujo fim já estava determinado desde o começo. Antes do Gênesis, antes de Adão, antes dos anjos cantarem pela primeira vez, o universo já tinha um centro. Não era o sol, nem uma estrela, era o Cordeiro. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o ponto onde a eternidade e o tempo se encontram. Por isso, quando o tempo começou a correr, ele não era um ciclo sem direção, era uma linha com destino. E esse destino era a revelação do amor de Deus em forma humana. Um amor que viria a habitar o tempo, chorar, sofrer e vencer a própria morte. Esse era o segredo escondido, o segredo que nem os anjos entendiam. Agora imagine o instante em que a eternidade se inclinou sobre o vazio e pronunciou a primeira palavra criadora. O som dessa voz atravessou dimensões, moldou o espaço e acendeu a primeira luz. O que era invisível tornou-se visível. E nesse momento, o tempo começou a contar. Cada segundo, cada batida do coração, cada nascer do sol, passou a ecoar a canção do Criador. Nada no universo é aleatório. Cada estrela, cada planeta, cada forma de vida é uma nota da sinfonia divina. Você vive dentro dessa música, a melodia da eternidade traduzida em tempo. Antes do tempo existir, já existia o plano. E esse plano incluía você. O universo inteiro foi criado como cenário para a maior revelação da história. O amor de Deus por suas criaturas. É por isso que mesmo nas trevas, há luz. Mesmo no caos, há ordem. Mesmo na dor. A propósito, o segredo que nem os anjos compreendiam era esse, que o Criador não queria apenas ser adorado. Ele queria ser conhecido, amado e habitado. E quando o tempo começou, ele já sabia. Um dia, dentro dessa linha que chamamos de vida, você ouviria essa verdade e entenderia que o seu coração sempre pertenceu à eternidade. E foi então que o silêncio se rompeu por completo. O som da criação ecoou como um trovão suave, preenchendo o vazio com vida. As primeiras partículas dançaram sob o comando invisível do Criador. A energia se transformou em matéria, a matéria em forma, e a forma em beleza. O nada se tornou algo, e esse algo começou a pulsar. O universo estava nascendo, mas por mais grandiosa que fosse essa explosão divina, o verdadeiro milagre ainda estava escondido. Porque o que Deus realmente criava não era apenas um cosmos, era um cenário para um relacionamento. A eternidade estava se curvando para caber dentro de um coração humano. Enquanto as galáxias se expandiam, o Criador desenhava algo ainda mais delicado, o tempo perfeito para cada coisa. O movimento das estrelas, a rotação dos planetas, o ritmo das marés, tudo seguia um compasso sagrado. Nada estava fora de lugar. O tempo não corria descontrolado. Ele era uma coreografia divina, onde cada segundo servia a um propósito eterno. E nesse grande palco cósmico havia um ponto especial. Um planeta pequeno, azul, banhado por luz e água. Um lugar onde o invisível ganharia rosto. Era ali que o plano secreto começaria a tomar forma. A Terra. Antes que o homem respirasse, o Criador observou a terra com ternura. Cada detalhe era parte de um enredo milimetricamente traçado. As montanhas seriam testemunhas silenciosas de sua glória. Os oceanos, espelhos do seu poder. O vento, mensageiro da sua voz. Tudo aguardava o protagonista da história. Mas os anjos ainda se perguntavam, por que criar algo tão frágil? Por que dar livre-arbítrio a seres capazes de trair o próprio Criador? A resposta era simples, mas insondável.
porque o amor verdadeiro só existe quando há escolha. E Deus escolheu amar, mesmo sabendo que seria ferido por esse amor. E então, o momento chegou, o sopro da vida, o instante em que o eterno se misturou ao pó. Deus moldou o homem com suas próprias mãos, e ao soprar em suas narinas, algo inédito aconteceu. O infinito habitou o finito. Pela primeira vez, uma criatura carregava dentro de si a imagem e a semelhança do Criador. Os anjos observavam em silêncio, admirados e confusos. Como poderia o Todo-Poderoso, que habita a eternidade, se aproximar tanto da poeira? Mas ali estava o segredo, o reflexo de Deus no olhar humano. Um reflexo frágil, mas real. O homem abriu os olhos e diante dele estava um mundo perfeito. O ar fresco, o brilho da luz, o canto dos pássaros, tudo o saudava. O tempo, recém-criado, começava a se mover em harmonia com a vida. Era o início da história humana e também o início da maior prova do amor divino. Deus caminhava com o homem, falava com ele, ensinava-o a cuidar do que havia sido criado. Mas no centro de tudo havia uma árvore, e essa árvore representava a escolha. O Criador não queria robôs obedientes, mas corações livres, capazes de escolher o amor. E assim, o maior dom se tornou também o maior risco. O céu observava. Os anjos que serviam diante do trono agora olhavam para um jardim na terra. O Criador, que antes habitava apenas na eternidade, agora passeava entre folhas e flores. Era algo que nem a sabedoria celestial compreendia, porque Deus estava ensinando algo novo, algo que o universo inteiro aprenderia ao longo do tempo, o poder do amor sacrificial. Ele sabia que o homem cairia, mas mesmo assim o criou. Sabia que o tempo seria manchado pela dor, mas ainda assim o deixou correr, porque no fim o amor venceria. Mas no reino espiritual havia alguém que não aceitava esse plano. Um anjo de luz, dotado de beleza e sabedoria, olhou para a criação e sentiu algo que jamais havia sentido: inveja. Ele não entendia por que o Criador escolheria o homem, uma criatura feita de barro, para receber tanta atenção. O orgulho nasceu no coração de Lúcifer e com ele o primeiro desequilíbrio da eternidade. O que antes era harmonia, agora se tornava divisão. A rebelião não começou com palavras, mas com um pensamento: eu serei como o Altíssimo. E assim, o primeiro pecado foi concebido, não na terra, mas no céu. O conflito que nasceu naquele instante ecoaria por toda a eternidade. Uma batalha invisível entre o amor e o orgulho, entre a luz e a escuridão. Deus, em sua sabedoria, não destruiu o rebelde de imediato, porque até a rebelião serviria ao propósito eterno. A criação precisava entender o que o amor verdadeiro realmente significava. Os anjos caídos seriam o contraste que revelaria a luz. E o tempo recém-nascido se tornaria o campo onde essa história seria contada. Uma história de queda, redenção e glória. Você consegue sentir o peso disso? Cada nascer do sol, cada respiração humana é parte desse enredo cósmico. Nada escapa ao olhar do Criador. Mesmo os momentos que parecem aleatórios fazem parte da sinfonia. Quando o homem caiu, o tempo chorou. O ciclo perfeito foi quebrado, o equilíbrio ferido. Mas o plano não foi destruído, porque antes mesmo de tudo isso acontecer, o Criador já havia preparado o remédio. O cordeiro já estava determinado, a cruz já estava desenhada. Era o segredo guardado desde antes da fundação do mundo, o segredo que nem os anjos compreendiam. E quando o homem errou, o Criador não se afastou, ele desceu. Procurou o homem no jardim e o chamou pelo nome, não para condená-lo, mas para restaurá-lo, porque o propósito do tempo nunca foi apenas existir, mas redimir.
Cada segundo, desde o início, apontava para o momento em que o Eterno entraria no tempo, em forma humana, para reescrever a história. E é por isso que, quando você olha para o céu e se pergunta por quê, o universo inteiro parece sussurrar. Porque o amor é o segredo da eternidade. Quando o amor foi ferido pela desobediência, algo mudou em toda a criação. O som do vento no Éden já não era o mesmo. O que antes era pura harmonia, agora carregava um eco de distância. O homem, que antes andava de mãos dadas com o Criador, agora escondia o rosto entre as árvores. E o tempo, que até então corria